Walter, o pastor Timóteo nos deram essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor e a eles pela confiança e pelo privilégio de estar aqui compartilhando um pouco do que o Senhor tem nos dado nesses dias. Eu creio que se você buscar mais, se você se conectar mais ao Senhor, se você aproveitar esses dias para buscar o Senhor, eu creio que Ele falará fortemente ao seu coração. E é sobre coração que eu queria falar essa noite com você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui perto, você que está longe fisicamente, mas queremos que estamos todos pertos em espírito. Eu queria falar essa noite sobre algo que eu vejo que poucas pessoas têm meditado sobre isso. Fala sobre um homem que tem uma característica muito forte. E todo mundo fala sobre essa característica. Esse homem é Salomão. E quem não conhece a sabedoria de Salomão? Mas hoje eu queria compartilhar com a igreja uma verdade. Não sobre a sabedoria de Salomão, mas sobre o coração de Salomão. Todos falam sobre Salomão, o rei sábio Salomão. Todos falam sobre a sabedoria de Salomão. Mas eu creio que poucas falam sobre o coração de Salomão. E hoje eu queria falar com você sobre o coração de Salomão. E o texto base, meus irmãos, está em 1 Reis. Se você puder abrir aí na sua casa, 1 Reis 11, de 1 a 8. Diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, : não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração. Não casem com essas mulheres, porque elas podem perverter o coração de vocês. Muito claro. Para quê? Para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Tendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, porque era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. E esse é o texto de hoje. Porque, como eu falei, todos conhecem a respeito de Salomão e de sua sabedoria. Nós lemos o capítulo 11. Se nós formos ler os capítulos anteriores, a partir do capítulo 3, começa-se a falar sobre Salomão. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão julga a causa das mulheres, os oficiais de Salomão, a prosperidade do reino de Salomão,
a sabedoria de Salomão. Salomão faz aliança, preparativos para edificar o templo. Salomão edifica o templo, o Santo dos Santos, os 2 querubins, a ornamentação das paredes e das portas. Salomão edifica palácios reais, as 2 colunas do templo, o mar de fundição, outros utensílios para o templo. As dádivas de Davi foram colocadas no templo. Salomão traz ao templo a arca. Salomão fala ao povo, ora a Deus. E fala muito sobre Salomão. Salomão abençoou o povo. E Salomão teve um reino de vários anos. Muita sabedoria. Mas o que pouco se fala é sobre o coração de Salomão. Porque o coração de Salomão não é um exemplo para nós como foi o coração do rei Davi. E no versículo 4 do capítulo 11, que nós lemos, diz assim, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como for o de Davi, seu pai. E o segundo versículo que compara Salomão a Davi é o 6, que diz assim: assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, Salomão fez 2 coisas diferentes, segundo esses versículos. O seu coração não era de todo fiel. E aí você pode pegar essa palavra de todo fiel e entender que nós devemos ter o coração inteiramente para Deus e sermos fiéis a Deus. E é isso que Deus espera da nossa vida, na nossa vida, porque Ele é inteiramente fiel a nós. Tudo o que Ele promete para a gente, as alianças, se não me engano, ano passado foi o ano das alianças. Berit, não foi ano passado? Foi. E nós falamos muito sobre alianças. Perceba você que a aliança que Deus faz, Ele cumpre. A aliança ela é composta de promessas dos 2 lados. E a aliança que o Senhor faz conosco, Ele cumpre. Algumas que Ele não cumpre é porque Ele só ia cumprir se a gente cumprisse do nosso lado. E você vai perceber isso na vida de Salomão. E esse versículo 4 diz: ele não era de todo fiel para com o Senhor. E o 6, ele nos revela outra característica que faltou em Salomão. Ele não perseverou em seguir ao Senhor. Então não houve perseverança de Salomão. Muito provavelmente devido ao seu coração. Um coração dividido. Um coração não dedicado inteiramente ao Senhor. No coração de Salomão, talvez no início da sua vida, do seu ministério, do seu reinado, o Senhor ocupasse o seu coração por inteiro. Mas algo aconteceu na vida dele, algo que ao longo do tempo, o seu coração foi ganhando espaço, perdendo espaço para Deus e foi dando espaço para outras coisas. E aí eu me pergunto, será que isso não pode estar acontecendo nessa geração? Será que isso não está acontecendo? Não aconteceu em gerações anteriores? Será que isso não acontece com muitas pessoas ao longo dos anos? A questão que me deixou intrigado é que, por mais que ele tivesse tanta sabedoria, a sabedoria não foi suficiente. Não foi suficiente para deixá-lo fiel e íntegro diante do Senhor. Precisava de algo mais. Então, perceba você, se você pegar todos os livros e você for capaz de ler todos os livros de teologia e de alguma forma, chegar a uma nova tecnologia que consiga colocar todos esses livros na sua mente, o conhecimento sobre Deus não seria suficiente, e sobre a vida, para lhe deixar um homem íntegro, uma mulher íntegra e fiel ao Senhor. Ainda falta alguma coisa.
lance aqui é que a fraqueza de Salomão não era a sua mente, não era a sua sabedoria, era o seu coração. A fraqueza de Salomão não era a sua mente, era o seu coração. E eu lembro de um certo pastor que dizia que entendia muito a Bíblia. Inclusive a família dele era de judeus e ele passava férias nos lugares onde Jesus andou. E ele sabia, olha aqui morreu fulano, aqui é o túmulo de Cicrano, e aqui aconteceu aquele episódio da Bíblia, então ele sabe tudo. E ele dizia que a Bíblia, ele dominava a Bíblia, mas a Bíblia não o dominava. Ele dominava a Bíblia, mas a Bíblia não o dominava. Então não bastava conhecer as Escrituras. Era preciso que as Escrituras estivessem no seu coração verdadeiramente. Mente e coração. Ano passado, no acampamento sobre a aliança Berit, que eu lembre, na primeira palavra que foi aberta, que abriu o acampamento, a gente falou sobre mente e coração. Quando o Senhor prometeu que ia depositar a sua palavra na mente e no coração do seu povo. Amém? Amém. A questão é que a palavra não pode estar somente na mente. É necessário que a palavra também esteja no seu coração, no meu coração. Não importa saber o que você deve fazer, você precisa querer fazer, você precisa gostar de fazer. A palavra do Senhor, rei Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que a gente ouve hoje é, quando, antes do isolamento, as pessoas tinham dificuldade de chegar aqui, algumas diziam algumas desculpas, e agora com o isolamento existem novas desculpas, você compreende isso? A gente recebeu aqui novas desculpas no nosso banco de dados, pessoas que, não gosto dessa modalidade. Nós não temos escolha, meu irmão. Nós não temos escolha, é o que nós temos para hoje. E nós devemos agradecer, porque nós não estamos vivendo na época de Paulo, onde ele teria que mandar uma carta. E teria que mandar para cada um, ainda que chegasse a carta para você. Então vamos agradecer e vamos buscar o Senhor verdadeiramente. Vamos querer, vamos nos alegrar de estar na presença do Senhor. Nós vamos nos alegrar de buscar a sua palavra. Nós precisamos tirar mais a palavra da mente e colocar no nosso coração. Nós precisamos distribuir isso verdadeiramente. Porque se nós deixarmos isso desequilibrado, nós corremos o risco de termos um coração de Salomão. A sabedoria de Salomão, quem não quer? O coração de Salomão, eu não quero. Eu quero o coração de Davi. Você pode dizer isso na sua casa? Eu quero o coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que Davi recebia de Deus, ele guardava. E se de alguma forma ele desagradasse o Senhor, rapidamente ele voltava. Aquilo pesava no seu coração. Um homem que escreveu salmos, um homem que dedicava ao Senhor todas as vitórias, um homem que buscou verdadeiramente o Senhor. Você vê que a palavra do Senhor não estava somente na mente de Davi, estava sobretudo no seu coração. Amém? Amém. Ainda sobre Salomão, 1 Reis 4, 29 e 34, ele diz assim, para você não dizer, olha, o Wesley veio aqui pregar, falou só sobre os podres de Salomão. Não, eu vou falar coisa boa de Salomão. Olha aqui, olha como Salomão tinha sabedoria. 1 Reis 4, 29 e 34. 4, 29 e 34. A sabedoria de Salomão. 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, Ezraíta, do que Emã,
Calcol, Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Igual aos nossos ministros de louvor, né? Todos nós aqui juntos, que a gente tem aqui uns 5 cânticos que a gente conseguiu escrever, né? Vamos buscar mais o Senhor, criar novos cânticos, buscar o Senhor. A palavra de Deus, né? E em Salmos está repleto de assim, eu criei um novo cântico para o Senhor, um novo cântico eu dei. Isso é muito bonito, é algo que você gera do seu coração, da sua disposição de adorar e louvar o Senhor. E Salomão, ele compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E de todos os povos, vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E essa sabedoria de Salomão, gente que vinha de vários povos para vê-lo. Reis que mandavam pessoas para entenderem melhor quem era esse homem. Eu acho que se fosse nessa época, tem um Globo Repórter sobre ele. Onde vivem, quem é Salomão. O fato é que Salomão era um homem de destaque na época. E o que o tornava um homem de destaque era a sua imensa sabedoria. E qual a relação de Salomão com Deus? A gente viu aqui rapidamente que Salomão construiu a casa do Senhor. Em Reis 6, 7, 8, nós folheamos rapidamente aqui, existe a edificação do templo. Mas o que eu queria colocar para você é o que ele disse em Reis 8, 17 e 21 ao povo. Registrado aqui no capítulo 8, do 17 ao 21. Algo que ele disse ao povo. Ele disse assim, também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Era o sonho de Davi. Davi sempre quis construir uma casa para o Senhor. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração isso. Tudo bem? Porém, todavia, contudo, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, Salomão dizendo, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança, que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então, Salomão teve o grande privilégio de construir a casa do Senhor. Até aquele momento, os homens adoravam, o próprio Salomão chegou a adorar o Senhor nos altos montes. E em um momento ele escolheu um grande monte para adorar o Senhor. E 2 vezes o Senhor apareceu a Salomão. O primeiro momento foi exatamente nesse momento onde ele subiu em um alto monte, em 1 Reis 3. É registrado. É nesse momento onde Salomão pede a Deus sabedoria. E diz assim, Salomão 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim, Salomão amava o Senhor, olha o coração de Salomão. Amava, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei, Salomão, a Gibeão, para lá sacrificar, porque era o alto maior. Então ele buscou um monte muito alto. E chegando lá, ofereceu 1.000 holocaustos naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, 2 pontos, pede-me o que queres que eu te dê. Então o Senhor se apresentou para Salomão e disse, pede-me o que quiseres para eu te dar. E sabe o que Salomão respondeu? Versículo 6. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi,
meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. E Salomão, ele agiu já com muita sabedoria e fez algo que o Senhor gosta. Ele se entendeu como uma criança. E diante do Senhor é muito bom que a gente se comporte como uma criança. Jesus disse: vinde a mim os pequeninos. E essa coisa de viver de modo independente, como um adulto, no nosso relacionamento com Deus não dá certo. Diante do Senhor, diante do que Ele coloca para a gente como um ministério e desafio, é sempre bom que a gente entenda que nós somos uma criança e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos declarar nossa dependência completa ao Senhor. E um dos problemas é justamente esse, que nós nos tornamos muito independentes. E essa não foi a postura de Salomão. Salomão disse: olha, Senhor, eu estou aqui, agora eu sou rei. Agradeço por isso, mas eu me considero uma criança, não passo de criança. Eu não sei nem como me conduzir e nem como conduzir esse povo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Seria tão bom se cada um que recebesse um ministério, recebesse um dom, recebesse um chamado do Senhor, chegasse: Senhor Deus, me ajuda a cumprir esse chamado. Senhor Deus, me dá sabedoria para atender esse chamado. Aí o Salomão continua e diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? E essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhes Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, como todos os teus dias. Aí vem o se. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. E esse foi o primeiro encontro de Salomão com Deus. Salomão tinha um relacionamento com Deus, e ele ofereceu 1000 holocaustos, no maior monte, ao Senhor. E nesse momento o Senhor falou em sonho com ele. Nesse momento o Senhor deu a Salomão o que ele pediu, que foi sabedoria e muito mais do que ele pediu. E o Senhor está aí esperando você pedir algo a Ele. Ele espera sim. Ele é um Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. Ele nos ouve verdadeiramente. E nós precisamos ter sabedoria até para pedir. Até para pedir. E você pai, você mãe, você profissional, você filho, você estudante, tenha sabedoria para pedir. E peça ao Senhor algo que seja justo. E não algo que venha te glorificar, que venha trazer algo para a tua própria glória. Mas quer comamos, quer bebamos, que façamos isso para a glória do Senhor, como diz a palavra. Então, existem cantores gospel que fazem uma carreira para a sua própria glória. E aí você vê que sempre existe um holofote em cima dele, e não do Senhor. Existem igrejas cuja bandeira é da igreja, não é do Senhor. E a nossa própria nação, que se diz uma nação cristã, mas não tem um caráter cristão, não existe justiça e ainda há muita corrupção, existe muita lavagem de roupa suja a acontecer ainda.
É preciso que o Jesus, com seu sangue, lave cada um de dentro para fora. E a gente precisa ter esse tipo de relacionamento com Deus, onde a gente se aproxima e pede aquilo que o agrada. E a resposta de Salomão, do Senhor a Salomão é: estas palavras me agradaram. E quando o seu pedido agrada ao Senhor, Ele não dá somente o que você pede, Ele dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele pode dar muito mais do que você pede ou pensa, porque Ele quer o teu bem. A palavra de Deus diz: qual é o filho que quando pede ao pai um pão, o pai dá uma pedra? O Senhor, Ele quer nos presentear com bons presentes. Essa é uma verdade que a gente precisa entender. Mas também a gente precisa entender que Ele também é justo, faz parte do caráter dEle, e Ele quer imprimir isso em nós. Amém? Amém. Ponto. O Senhor apareceu 2 vezes a Salomão. Queria colocar só essa segunda aqui. Salomão edifica a casa do Senhor conforme prometido, conforme era a sua missão. Com muita maestria ele fez um templo lindo ao Senhor. A oração que ele faz, meu irmão, é linda, é grande, e eu não vou conseguir tempo hábil para ler essa oração. Mas você pode ler em casa, no capítulo 8, de 22 a 53. Mas eu vou ler apenas o começo, que ele diz: pois Salomão, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus, isso após ter construído o templo. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia dos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Olha, veja bem, de todo o coração. Salomão sabe que os servos, que o povo precisa andar de todo o coração diante de Deus. Que cumprisse com seu servo Davi, teu pai, que ele prometeste pessoalmente, disseste pelo teu poder e cumpriste, que hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz ao teu povo Davi, meu pai, eu queria declarar dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando com seus filhos, seu caminho para andarem diante de mim, como tu sabes. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo, meu pai. Mas de fato, habitaria na terra. Mas de fato, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão sabia que aquela casa não poderia conter o Senhor. Mas ele pede ao Senhor: Senhor, atenta, pois, a oração do teu servo para a tua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. E ele começa a orar. E ele ora, intercede pelo povo. E eu acho que todos nós devemos edificar a nossa casa, uma morada para o Senhor no nosso coração. É correto isso, é legítimo isso. E nós, por exemplo, nós que temos uma família, nós devemos interceder por ela. Nós que temos uma igreja, nós devemos interceder por ela. Nós que fazemos parte de uma nação, devemos interceder pela nação, pelos líderes. Devemos sim, porque nós somos povo de Deus e Ele está aí. Quando nós criamos esse ambiente de adoração e de oração, que se chama casa de oração, que não necessariamente é uma estrutura, mas é algo espiritual. A gente sabe que ele é um lugar de encontro, é um encontro de Deus, entre você e Deus. E crie esses ambientes diariamente. Você precisa estar conectado com o Senhor. E isso não é nada físico. Pelo contrário, é espiritual. Você precisa criar uma casa de oração espiritual, onde você intercede pelos seus, onde você intercede por você mesmo, onde você confessa os seus pecados, onde existe uma mudança interior que o Senhor faz em você de dentro para fora. Aquele lugar onde o Senhor muda as coisas de lugar, onde o Senhor reorganiza a sua vida. Entende isso? É necessário que a gente crie a nossa casa de oração. Salomão, ele construiu isso, orou ao Senhor, agradeceu ao Senhor, e a partir daí o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. E isso está registrado em Salomão 9, 1 Reis 9,
capítulo 9, de 1 a 9. Diz assim: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer, como tinha aparecido em Gibeão. Então, como ele apareceu a primeira vez, o Senhor tornou a aparecer a Salomão e disse assim: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, e a fim de pôr ali o meu nome para sempre aos meus olhos, e meu coração estarão ali todos os dias. Olha, o Senhor prometeu a presença dele. Se andares, aí vem o si de novo, se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração. Aí, se você estivesse aqui, eu pedi para você repetir comigo: de integridade de coração. De integridade de coração. E com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que mandei, guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te fará sucessor sobre o trono de Israel. Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servis a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e motejo entre os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Respondeu-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Eu queria que a gente compreendesse uma coisa. O Salomão, com toda a sua sabedoria, usou-a para o Senhor. Construiu a casa do Senhor de uma forma esplêndida, de uma forma excelente, de modo excelente. Mas o Senhor disse: olha, tudo bem, ótimo, eu estarei na sua casa, estarei lhe ouvindo, mas o que eu preciso de você é integridade de coração. O que eu preciso de você é sinceridade para fazer tudo o que eu pedi para você fazer. Ao meu povo, do meu povo eu espero sinceridade também, integridade de coração, para fazer tudo o que eu pedi para fazer. Está lá, está escrito, está nos meus estatutos. E o Senhor diz: olha, essa terra que eu dei a vocês, e esse templo, não será nada se isso não acontecer. Se você não for fiel comigo, você sairá dessa terra e essa casa será desprezada. E as pessoas virão e olharão e ficarão estupefatas. Vão olhar, aqui diz assim, a pessoa passará e pasmará e assobiará. É uma coisa assim, oxi, fosse aqui no Ceará, né? Oxi, por que procedeu o Senhor assim com essa casa? Mas olha, porque o Senhor espera de mim, espera de você um coração inteiramente dele. Um coração inteiramente dele. Aleluia. E se você for perceber, no versículo que a gente leu, no capítulo 11, versículo 4, uma das características do coração de Salomão é que o seu coração não era de todo fiel ao Senhor. E aí nós falamos sobre Salomão, nós falamos sobre a sabedoria dele, nós falamos sobre a relação de Salomão com Deus, nós falamos sobre a manifestação de Deus na vida de Salomão, e eu espero que você lembre de cada vez que o Senhor chegou na tua vida, a presença manifesta de Deus, as palavras que Deus te deu. Espero que você tenha guardado. Algumas vezes a gente conversa, a Juliane, sobre isso, e ela revelou um dia que estava no ônibus quando era adolescente, jovem, e o Senhor falou fortemente com ela no ônibus. Ela lia a palavra no sinal vermelho, né? E aí quando o ônibus andava, ela parava. Ela ficava meditando aquilo.
E o Senhor falou claramente ao seu coração, ela chorou, e ela lembra disso até hoje. Momentos nos quais o Senhor falou com você. Momentos nos quais o Senhor revelou coisas importantíssimas. Ele revelou coisas para Abraão, revelou coisas para Salomão, revelou coisas para Jacó, revelou coisas para José no começo da sua caminhada, que foram acontecer no fim, já no final da sua vida, ou no meio da sua vida. O Senhor revelou coisas para Moisés, o Senhor se revelou aos discípulos por meio de Jesus, o Senhor se revelou a Paulo caiu do cavalo, Saulo, né, que se transformou em Paulo, por revelação. Eu espero que, não sei quantas vezes o Senhor tenha falado contigo, mas espero que não precise ser muitas vezes para que o seu coração seja entregue inteiramente a Ele. Glória a Deus. A Salomão, Deus se revelou 2 vezes e não foi suficiente. O seu coração ainda não era inteiramente do Senhor. Então, como era o coração do Salomão? Eram basicamente 2 características principais. O seu coração não era de todo fiel ao Senhor. E outro versículo é o 4, né? E o outro, que é o 9, diz: desviar o seu coração do Senhor. Então, o coração de Salomão, depois de um certo tempo de vida, ele se desviou do Senhor. E aí eu fiquei me perguntando: Senhor, e nosso povo, e nós, e eu, e cada um de nós, como é que a gente sabe como está o nosso coração? Como está o seu coração? Eu fui ver, diferente de outros pastores, eu não sou médico, e eu vi na internet, né? Eu só posso saber pela internet. Existem muitos exames para coração. Segundo o artigo na internet, estão 11. Ele citou 11 lá dos principais, deve ter mais. O fato é que tem muitos exames para verificar se o coração de uma pessoa está bem de saúde. E um dos mais conhecidos é o eletrocardiograma. Quem não fez, né? Quem nunca, né? Você vira uma bateria, né? Você parece uma bateria humana. Existem outros, né? O mapa, né? Que aí você passa 24 horas medindo a pressão ao longo do dia. O fato é que todos eles medem o seu coração. E eu pergunto, se tivesse um exame espiritual para medir o seu coração, qual seria o resultado? Qual seria o resultado desse exame? Existe um salmo que parece um relato de um exame espiritual desse. Um eletrocardiograma espiritual. É um salmo 139. Diz: Senhor Deus, tu me sondas e me conheces. E isso é oração. E oração tão corajosa, não é qualquer um que faz essa oração, não. É você pedir ao Senhor para olhar por dentro, fazer um exame sobre se tem algo bom ou ruim que desagrade a Ele. Essa é uma oração corajosa que nós todos devemos fazer. Mas o fato é que nós precisamos fazer, examinar o nosso coração. A Santa Ceia também tem um pouco disso, né? A gente lembra do que Cristo fez, a gente lembra o que Cristo fará, Ele virá, mas a Santa Ceia também diz: olha, examine o seu coração, cada um o seu coração. Aleluia. E nós precisamos examinar o nosso coração e nos preocupar com o nosso coração. Porque Salomão, apesar de tanta sabedoria, de ter tanta sabedoria, toda aquela sabedoria, tudo que ele tinha na sua mente, não foi capaz de torná-lo um homem totalmente íntegro diante do Senhor, fiel diante do Senhor. Faltava algo no coração. E o que seria um coração ruim? Segundo a análise do que a gente está vendo aqui na palavra, na vida de Salomão, uma coisa ruim que ele fez, ele foi abrir espaço dentro do coração dele para outras coisas que não são o Senhor. Eu quero dizer que o espaço principal do seu coração, do meu coração, do coração de cada cristão, nesse espaço principal deve ocupar o Senhor. E algumas vezes a gente vai dividindo o coração com outras coisas. E a gente acaba não sendo fiel ao Senhor como deveríamos ser.
E aí eu queria fazer um paralelo com a parábola do semeador, que tantas vezes a gente cita aqui. Mas eu queria lembrar você daquele terceiro solo. Um solo que recebeu a semente sim, recebeu a palavra sim. Mas esse solo não recebeu somente a palavra. Esse solo também acabou recebendo outras coisas que cresceram e sufocaram a palavra. Coração dividido, solo dividido, solo que recebe muito mais do que deveria receber, que divide o espaço tão precioso que é o teu coração, que é o meu coração. Dividir com coisas que não deveriam ocupar o nosso coração. E essas coisas vão crescer, talvez em uma primeira mão, em um primeiro dia seja legal. Salomão teve suas mulheres, ele achava tudo bem, mas aquelas mulheres, aos poucos, foram corrompendo Salomão, foram influenciando o Salomão, de forma que ele começou a deixar o Senhor, deixou de adorar o Senhor como adorava. Sabe, ele deixou que o coração dele se tornasse aquele solo, o terceiro solo da parábola do semeador, onde a semente entrou, a semente da palavra entra, as coisas de Deus entram, os estatutos de Deus entram, mas outras coisas entram e concorrem àquele espaço com as coisas de Deus. E essas coisas acabam sufocando as coisas de Deus. E quantos de nós não deixamos outras coisas ficarem acima do Senhor na nossa vida? Exemplo, alguns pegam um trabalho. Adoro trabalhar. Amo trabalhar. E aí você começa a trabalhar. E tem uma hora que o seu trabalho está sufocando a sua vida espiritual. Tem uma hora que o seu trabalho, ele prejudica a sua vida espiritual. O espaço do seu trabalho existe na sua vida. O problema é quando ele se torna a coisa principal da sua vida. E quando você perde? Tem gente que cai em depressão quando perde. Às vezes, o coração da pessoa está no dinheiro. E o dinheiro, a palavra diz, né? É idolatria. Quando você busca demais, o dinheiro é para você usar. Inclusive, para o reino de Deus. E não para lhe dominar. Então, tem pessoas que têm o dinheiro como algo principal na vida deles. E aquela árvore cresceu e já sufocou tudo que o Senhor plantou na vida dele. Tem gente que vai cedendo a outras coisas, o coração dividido. Nessa época de pandemia, muitos que tinham vícios em tecnologia voltaram a ter esses vícios, porque enfim tiveram que ficar usando tecnologia por causa do isolamento social. E aí a gente recebeu relatos de pessoas que eram viciadas em jogos que mergulharam no vício de jogos. Pessoas que eram viciadas em redes sociais que mergulharam nos vícios das redes sociais. E o pastor Timóteo já pregou aqui que essas dependências, elas são algumas vezes muito parecidas com dependências de drogas. E já existe tratamento aí para isso. E as pessoas tratam esse tipo isso como uma doença, um transtorno. E a gente precisa ter cuidado. Pessoas que são viciadas em redes sociais e viciadas em jogos, gente que coloca o dinheiro acima de todas as coisas, e tudo isso torna o teu coração dividido. Amém? Amém. Como isso acontece? Acontece como aquelas mulheres chegaram a Salomão. Existe uma forma, um modus operandi disso. Elas se aproximam, ganham espaço e depois te induzem à idolatria. Isso acontece de várias formas. Com Salomão foi por meio das mulheres que adoravam os outros deuses. Ele deixou que elas se aproximassem. Depois, elas ganharam espaço no coração deles. E por último, ele foi induzido à idolatria.
Gênesis 4:7, o Senhor fala o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, cuidado com as coisas que estão à sua porta. Cuidado com as coisas que estão se aproximando de ti, principalmente nesse momento de isolamento social, onde você busca informações nas redes sociais, e você acaba influenciado negativamente de alguma maneira. Tem gente que chega à infelicidade ao ver muito a vida dos outros, porque vê a grama verde em todos os lugares e não percebe que a rede social tem um quê de maquiagem, e muitas vezes você está com calo no pé, mas está com um sorriso no rosto, e o que aparece ali é o teu sorriso. Então, muita gente cai em depressão porque está se enveredando por esse caminho e deixa que essas coisas o aproximem. E as coisas vão se aproximando e vão tomando o seu coração e vão ocupando o seu coração. E eu queria dizer a você essa noite, cuidado com o seu coração. Que o seu coração não seja igual ao coração de Salomão, que começou bem e depois terminou mal. Cuidado em dar espaço a coisas que aparentemente são inocentes, são inofensivas, mas você sabe que a médio e longo prazo você vai estar enredado, você vai estar preso a elas. A palavra de Deus fala sobre o pecado dessa forma. Você é um pássaro que deve estar voando, mas o pecado é como uma arapuca que prende esse pássaro e não o deixa voar. E o Senhor quer te ver voando. O Senhor te fez para andar, correr e voar. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o Senhor tem promessas para você, tem sonhos para você. E você precisa se agarrar com esses sonhos, com essas promessas. Algumas pessoas perdem tempo demais em dispersões, nessas redes sociais, nesses jogos, e acabam não realizando aquilo que é principal na vida deles. Não realizando o sonho que o Senhor depositou no seu coração. Guarde o seu coração. Essa é a palavra de hoje. Guarda o teu coração. O foco hoje não foi a sabedoria de Salomão, mas o coração de Salomão. É um coração que nós não devemos ter. É um coração dividido. Um coração que deve estar, na realidade, integralmente dedicado ao Senhor, mas não está. É um coração que está como aquele terceiro solo. O solo da parábola do semeador, que é dividido. Onde as plantas nascem e sufocam o teu ministério. Onde as plantas nascem e sufocam aquilo que o Senhor tem para você. Não deixe que aquilo que o inimigo plantou, aquilo que o mundo plantou, sufoque o que o Senhor plantou na tua vida. Que no seu coração ocupe inteiramente o Senhor e as coisas dele. Que você possa deixar isso. A palavra de Deus fala que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Não é parcialmente não, meu irmão, é todo. É todo o coração. Quando o Senhor se encontra com Pedro, diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, ele pergunta 3 vezes. Porque ele precisa estar no coração de Pedro. Para as coisas funcionarem, para a sua vida funcionar, para o teu ministério funcionar, o Senhor precisa estar inteiramente no teu coração. E o teu coração não pode estar dividido. Amém?